Estamos saindo de uma gripe forte que nos impediu de fazermos muitas coisas, mas estamos aí, vivos. E estou trazendo a lembrança, o congresso Encontro com Elas, que tivemos oportunidade e o prazer e o privilégio de participar. Foi maravilhoso. Foi lá na igreja na Batista da Lagoinha, do pastor Paulo Barreto. Mas não era trabalho deles, era trabalho dessa mulheres maravilhosas que todo ano tem este congresso, Encontro com Elas. E a sua líder é a Graça, que nós conhecemos. Mas eu gostaria de tecer algumas considerações que achei oportuna. O congresso foi uma maravilha. Aquelas mulheres que testemunharam do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nas suas vidas, como elas foram libertas de traumas, de mágoas, de ressentimentos, como elas superaram as suas dificuldades. E o louvor, a adoração, aquela palavra oportuna, relevante daquelas mulheres foi excelente, excelente mesmo. Mas, como pastor, a gente vê que faltou assim um fecho. E o fecho é que nós estamos vivendo em dias, essa é a minha visão, estamos vivendo em dias, e eu faço casamento, já fiz muitos casamentos, e quando eu encontro os nubentes, que eu os uni através da aliança matrimonial, eu pergunto, como é? O baby já chegou? E já tem casais que eu já casei há 20 anos e não tem neném, não tem criança. E quando tomamos conhecimento, eles estão criando cachorros. Pet. E eu fico espantado, porque nessa palavra existe um mandamento que diz: crescei, multiplicai e sujeitai a terra. Está lá no livro de Gênesis. Então nós, quando nos unimos, um homem com uma mulher, depois de um tempo de adaptação do casal, é necessário que venham os frutos daquela união, daquela sinergia que uniu aquele homem e aquela mulher. E o que nós estamos vendo é que nos nossos dias, aqueles que estão se casando não estão preocupados com a próxima geração. E isso me causa um certo constrangimento, um certo impacto, porque a palavra de Deus diz que nós devemos crescer, multiplicar e sujeitar a terra. E o filho é muito importante na vida de um casal. Nós já temos a realidade de uma seita muito grande em todo o mundo, que é o catolicismo, que os seus pastores, os seus padres, não se casam, portanto eles não têm possibilidade de ver a sua próxima geração. E aí no nosso meio evangélico, se essa ideia for semeada, vai ficar uma situação desagradável, porque a palavra de Deus diz que aquele que casa deve manifestar o seu interesse sobre a próxima geração e fazê-la com que elas venham caminhar nos santos e eternos caminhos de Deus. Na Bíblia, nós vamos encontrar muitas mulheres que eram estéreis. Nós vamos encontrar Sara, de Abraão, nós vamos encontrar Raquel, de Isaac, nós vamos encontrar outras mulheres. Eu, por exemplo, eu gosto do livro de Samuel e vejo Ana. E Ana é o nome da minha esposa, da minha filha também. Todas são Anas. É Ana Mara, Ana Lúcia, é Ana Raquel. Então é importante quando nós vemos essa questão da multiplicação, da vida se manifestar na família. E
o que nós vemos é que aquelas mulheres choraram, clamaram pela maternidade e foram alcançadas, foram abençoadas com a maternidade. Para Sara veio Isaac, para Raquel veio veio um Jacó, um Esaú. Então, nós temos que verificar esse aspecto, de que a maternidade é importante e ela está bem firmada, fundamentada, alicerçada na palavra de Deus. É interessante que quando nós lemos sobre a maternidade, lá no capítulo, parece que é 4, versículo 19, o apóstolo Paulo fala que sente as dores de parto. Olha, como é que o homem pode sentir as dores de parto? É porque ele estava falando da evangelização. Ele evangelizava as pessoas, e quando ele evangelizava uma pessoa, ele já fazia com que aquela pessoa viesse a se tornar uma gravidez para ele dar uma formatação naquela nova criatura que estava vindo à existência. Ele conta isso lá na palavra de Deus. Tem um livro de um capítulo só, onde ele fala que gerou Onésimo, que significa útil, na prisão de Roma. E Onésimo era um escravo fugido de Filemão. Filemão roubou Filemão, mas nessa carta ele está dizendo que ele gerou, sentiu as dores de parto pelo nascimento de Onésimo, e ele agora devolve Onésimo para Filemão. Ora, meus amados, que coisa maravilhosa é quando nós descobrimos que a palavra de Deus abençoa o casamento, e o casamento é abençoado através da maternidade, através do fato de que um homem e uma mulher se tornam uma só carne, e através dessa uma só carne, eles têm possibilidade de perpetuar a espécie. Todo homem deve ter a alegria de ver o fruto do seu amor que uniu aquela mulher. Só os egoístas, desculpe, só os egoístas é que querem egoisticamente viver em torno do seu laço matrimonial sem procriar, sem trazer uma nova existência. Até as pessoas que realmente têm dificuldade na maternidade, elas se alegram muito quando tem possibilidade de adotar uma criança e fazer com que aquela criança receba todo o carinho, todo o amor que ele não conseguiu ter pela sua própria natureza. Mas eles dedicam uma certa atenção, aquela atenção para aquela criança que foi adotada. Nós precisamos partir para uma evangelização, e uma evangelização que nós venhamos sentir as dores de parto daqueles que nós estamos formatando em Cristo Jesus. É isso que eu quero colocar, e Graça me permite de dizer que o seu congresso foi uma bênção, mas aquelas mulheres precisam procriar. Se não quiserem procriar fisicamente, biologicamente, maternalmente, pelo menos venham sentir as dores de parto daquelas pessoas que elas vão formatar através do seu testemunho, da sua maneira de ser e de viver. Que Deus abençoe a essas mulheres maravilhosas do encontro com elas, e que elas venham gerar filhos físicos, biológicos, mas também filhos espirituais, para a honra e glória do nosso Deus. Pastor Johnny Bidart Lopes, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Beijo no coração, Deus abençoe, e que esse ministério continue a proliferar em nosso Rio Grande do Norte e Brasil.